Amém, irmãos? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 3. Aqui é um momento que Deus já fez não foi um convite, né? Deus passou a autoridade que havia sobre Moisés, passou para Josué. O povo estava terminando aquela peregrinação do Egito até Canaã, os 40 anos no deserto, e aí eles chegam para tomar posse, avistam a terra prometida, e eles sabiam que na entrada de Canaã não seria uma terra desabitada, uma terra vazia. Eles sabiam que eles iam entrar também numa nova condição, eles iam ter que lutar. Lutar para conquistar uma terra que Deus havia dado. Estranho isso, né? Mas Deus disse que estaria com eles e daria vitória a eles, mas eles teriam que lutar. Eu achei interessante porque no momento que antecede a passagem, o marco, né, o que faz o limite ali para a terra nova, Deus não falou, acampem aqui e vamos checar as espadas, vamos checar as lanças, vamos checar os escudos, vamos fazer um treinamento, vamos deixar vocês bem a ponto de batalha. Deus não falou isso. Mas seria coerente fazer isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. A palavra diz que pela boca de Josué, a direção que Deus deu foi essa. Versículo 5, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, se a gente olhar humanamente, não tem sentido algum, mas se nós entendermos que é o que Deus quer que nós entendamos, nós não estamos lidando, irmãos, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não estamos lidando apenas com circunstâncias, nós estamos lidando com questões espirituais todo o tempo na nossa vida. Vocês percebem isso ou não? Vocês entendem isso, irmãos, ou não? A palavra de Deus diz que quando uma pessoa afronta você, quando a pessoa se levanta contra você, a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que não é para nós revidarmos. Ela diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Está lá em Efésios capítulo 6. Não é? Então, isso diz o quê? Que tudo que está acontecendo tem envolvimento espiritual. Parte de Deus, parte das trevas. Parte de Deus, parte das trevas. Mas nós vivemos isso aqui, no nosso continente, ou melhor, o continente americano, né? As Américas, na verdade. A parte ocidental, nós somos criados, nós somos formados dentro de um princípio materialista. Nós não somos ensinados que tudo na nossa vida devemos nos posicionar espiritualmente. Nas Américas é muito materialismo. Se você for para o Oriente, outras crenças que existem, não importa quais, todas as pessoas, crianças, são informadas, formadas, elas entendem que tudo que acontece, desde do clima do lugar, a colheita, as coisas que acontecem na sua vida, tem uma influência espiritual. O cristianismo não nasceu no Ocidente, o cristianismo nasceu no Oriente. Por isso que às vezes você vê algumas coisas na palavra de Deus que você fala assim, mas eu não tenho tanto tempo assim para orar,
eu não tenho tanto tempo assim para ficar buscando a Deus. Pois é, por isso que o Ocidente está distante de Deus. Por isso que você vai no Oriente, aonde países que não conheciam Deus, têm uma população de cristão maior que o nosso país. E o cristianismo chegou faz pouco tempo lá. Por quê? Porque eles entendem o valor do mundo espiritual. E quando eles acharam, então, a verdade, eles se empenham nisso. Então você vê as maiores igrejas, né? A maior igreja do mundo está na China. Na Coreia, desculpa. Né? A Coreia do Norte ainda não foi alcançada, está começando já algumas coisas que aparentemente era impossível, mas pelo poder de Deus é possível e está começando a acontecer. Né? Então, por que eu estou falando isso? Irmãos, quando você vê Jordão, você sempre, já falei isso aqui, né? Você entende que há um marco divisório, é processo de mudança. Cruzar o Jordão é processo de mudança. Eu e você, nós entramos pela porta que chama Jesus. A porta de entrada do reino de Deus é Jesus Cristo, nenhum outro e nenhuma outra coisa é Jesus Cristo. Você tem que passar por Ele. Você tem que ter Ele na sua vida. Mas o reino de Deus, Jesus é a porta de entrada. O que tem no reino, coisas a conhecer e se envolver. Mas muitos da igreja, muitos cristãos, eles entendem que é apenas passar. É ter Jesus no coração e esperar a volta do Senhor. Não é o cristianismo, irmãos. A Bíblia de capa a capa não fala que é assim. Mas estamos ouvindo algumas coisas que tentam distorcer a palavra de Deus, mas devemos voltar à origem, à palavra do Senhor. Porque essa que me garante que eu vou para o céu, é andar aqui. Tá certo, irmãos? E aqui a palavra do Senhor diz, não diz, olha, se prepare, se desgaste fazendo isso, se empenhe, se capacite bastante, porque você vai tomar posse da herança. Irmãos, a herança que o Senhor tem para nós, como a herança que Deus tinha para essas pessoas, Deus queria ser de fato o Senhor daquele povo. Deus queria um povo submisso a Ele. Deus queria um povo que confiasse em Deus o suficiente, deixar o controle da sua vida ao Senhor. Porque este caminho ninguém conhece, este caminho é revelado por Deus. Eu tenho que estar na dependência dEle para andar. Do contrário, eu vou andar pelo aquilo que eu acho que deve ser. E aqui a palavra do Senhor diz que santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus está nos chamando para um relacionamento com Ele, envolvimento com Ele, e o resultado disso é o mesmo que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se santifique, busque o Senhor, se santifique. Santificar é se separar, se abster das coisas que não fazem parte mais da vida de um cristão, que está escrito, foi revelado e você conhece. Sai disso, porque se você não sair disso, você não tomará posse da sua herança. A herança não virá sobre a tua vida. Por quê? Porque você será consumido. Alô, igreja? Você está ouvindo? Cadê o fogo de Deus na sua vida? Cadê o fogo de Deus na sua vida? Pessoal do lado de lá, cadê o fogo de Deus na sua vida? Cadê o fogo de Deus na sua vida? Pessoal aqui, ó, cadê o fogo de Deus na sua vida? Irmãos, fala a verdade. Você está achando que você vai destruir, vai desbancar um tráfico de drogas no teu braço? Eu sei que você não acredita nisso, porque senão você já tinha ido e estava morto.
Já tinha sido atropelado, né? Você não acredita nisso. Mas então você acredita o quê? Que o Jardim São Carlos então vai ser tragado pelo tráfico de drogas e essa igreja então vai fechar? É isso que você acredita? Mas então o que você vai fazer? Me diz aí, o que você vai fazer? Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Ó, a palavra de Deus diz que lá no deserto, um grupo enorme do povo de Deus morreu no deserto. Eles não entraram em Canaã. Era o povo de Deus. Era o povo de Deus, aquele povo de Deus, que ele foi lá, enviou Moisés, 10 pragas. Meu Deus, que cuidado tremendo que Deus teve com o seu povo, resgatou o povo, mas uma parte morreu no deserto. Mas morreu por quê? Porque mesmo vendo a glória de Deus, mesmo vendo os milagres e os sinais de Deus, o povo ficou obstinado. Eles queriam que Deus fizesse do jeito deles. Isso é falta de submissão, isso é falta de entendimento do que é o senhorio de Deus. E o que aconteceram com eles? Ah lá, quer ver? Facinho. Logo no começo, Moisés é chamado por Deus para subir um monte e receber as 10 leis, né? Tá certo? Sobe lá. Olha como o povo que viu os sinais estava. Ele ficou uns diazinhos lá em cima. Quando ele volta, já tinha outro Deus. Vocês estão entendendo? Já tinha outro Deus. E hoje, irmãos, a igreja, não estou falando de você, estou falando da igreja. A igreja está confeccionando outro Deus. Outro Deus, Mamon, tem sido Deus de muitas igrejas e de muitos irmãos. É Mamon. Quando Jesus diz o quê? Não dá para agradar 2 senhores, porque ou você agrada um, desagrada o outro, não é isso? E aí ele diz o seguinte, não dá para servir a Deus e a Mamon, porque no mesmo capítulo ele está dizendo o quê? Não acumule tesouros nessa terra, onde há ferrugem, traça, podem roer, mas acumuleis o quê? Tesouro do céu. Está escrito. Amém, irmãos? Está escrito lá. Meu Deus, o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Está escrito é para ler e para absorver. Ou é só para decorar, para ficar falando por aí? Não, é para ler, absorver. Absorver para quê? Porque a palavra é o pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo o quê? Versículo 4. Pode checar, abre a sua Bíblia se quiser, está lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está vendo? Esqueci, mas lembrei, né? Agora, o que ele está dizendo? Jesus está dizendo, não é o pastor, é Jesus que está dizendo, irmãos. Ele está fazendo uma comparação, e Jesus não errava nas comparações, ele está mostrando que nós vivemos da palavra. Se você não ler e absorver esta palavra, você vai começar a perecer, a sua fé vai para o ralo, você não consegue confrontar com o mundo, você não consegue hastear a bandeira do Senhor, você fica com vergonha, você fica com medo das pessoas, você fica com medo da perseguição, quando Deus diz que bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Está invertendo tudo, irmãos. Está invertendo. Aí tem gente que fica lá, eu não estou na igreja porque eu estou sem dinheiro. Vai ficar pior, irmãos. Ouça o que eu estou te dizendo, vai ficar pior. Pastor, você está lançando praga? Não, eu estou profetizando. Não estou profetizando, eu estou revelando. Vai ficar pior. Por quê? Porque está escrito. Deus diz que você tem que se fortalecer, tem que estar forte, tem que estar firme, por quê? Porque os dias maus virão. Está escrito. E quando esses dias chegarem, o que ele diz? Quando você for encontrado por esses dias maus, esses dias passarem, você ter obras para apresentar a Deus e estar de pé.
Não é derrotado, é de pé. Vai ter um monte de gente caída ao seu lado, vai cair um tanto para a esquerda, vai cair um tanto para a direita, mas você não será atingido. É o que a palavra de Deus diz. Você não será atingido, por quê? Porque você está firmado, não na sua palavra, mas na palavra do Senhor. Entenderam, irmãos? Então, como eu posso crescer em fé? Irmãos, fé não é passar um perfume no pé da orelha, irmãos. Estou com fé. Não existe isso. A fé, ela envolve vida com Deus. A fé envolve leitura da palavra, meditação nela, põe ela em prática, colhe o resultado. E quando colhe o resultado, ninguém tira mais de você a experiência de que a palavra de Deus é verdadeira e de que Deus é real, Ele é fiel à sua palavra. Pode passar o tempo, pode mudar a moda, pode mudar um monte de coisa, estação do ano, não importa. A palavra de Deus se cumprirá sempre. Aí você fica o quê? Vira aquela pessoa agarrada com Deus. Pode a tua família falar o que quiser, pode o povo pensar o que quiser de você, você está feliz. Por que você está feliz? Porque você sabe quem é Deus e quem você é diante de Deus. Você sabe do teu futuro. Se o meu amanhã é incerto, mas a glória está reservada para mim. Eu sei, Deus é Deus na minha vida. Acabou. Aí começa a conseguir dormir um pouco mais, né? Alguns irmãos vivendo de insônia. Está com insônia. Mas insônia por quê? Porque está ansioso, está angustiado, né? Aí os irmãos, né? Sofrendo coisas que não fazem parte da nossa vida hoje, irmãos. Não é para ser, mas está sendo. Mas pode mudar? Lógico que pode mudar. Lógico que pode. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Então, a oração e santificação, ela gera poder de Deus na sua vida. Porque as coisas de Deus são santas, irmãos. Deus não vai encher de vinho novo odre velho. O recipiente que é a sua vida, que é a minha vida, não vai encher, não adianta, é do jeito que Deus diz, amém? Mas, eu queria que você lesse esse texto aqui, ó. João capítulo 13, versículo 35. Acharam? João capítulo 13, versículo 35. A palavra do Senhor diz assim, olha lá. Se vocês tiverem amor uns pelos, se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que são meus discípulos. Então, irmãos, o Senhor, Ele está para derramar coisas novas e maravilhosas sobre a nossa vida. Eu não estou falando no sentido amplo, eu estou falando para esta igreja. Só que, contra isso, existe aquele que já percebeu o negócio. Já percebeu as coisas que Deus começou a fazer aqui, e ele está entendendo até melhor do que muitos de nós, e ele está tentando atrapalhar o negócio, né? Está tentando atrapalhar a obra de Deus, aquilo que Deus tem para realizar. Para que você entenda isso como é verdade, eu particularmente conheci duas igrejas que começaram a entrar no avivamento de Deus. Coisa linda, coisa linda. Uma delas, a igreja que eu nasci na fé, começou a entrar num avivamento. Irmão, vocês não têm noção do que é um avivamento. É uma coisa que você não quer sair do culto. É um negócio tremendo de Deus. Mas ela só começou a experimentar e foi como uma onda que passou, foi embora. Conheci uma outra igreja, aqui próximo à nossa cidade. Eu comecei a ir, quase todo mês lá para
viver o que estava acontecendo, ver, entender. O negócio estava começando a se formar. Estava interessante porque a igreja era uma igreja de linha tradicional e estava começando pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. O pastor não sabia o que fazer e estava perdido, mas também não estava travando a igreja. E a coisa acontecendo e a onda passou. Hoje é uma igreja extremamente tradicional novamente e assim, continua sendo a mesma coisa. Eu podia dar até mais alguns exemplos. Aí você fala assim, então, na verdade não era nada. Era sim. Era assim. Mas nós temos que entender o seguinte, nós somos, de novo, nós estamos muito materialistas, irmãos. A palavra de Deus, ela mostra como nós devemos andar e influenciar a nossa nação, influenciar a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. A igreja não existe para aumentar só em número de pessoas. A igreja existe para influenciar. Entende isso, não? Tem que trazer mudança para o lugar. Tem que trazer mudança para esse bairro. Tem que trazer mudança na sua família, através da sua vida, né? Então eu quero dizer o seguinte, que Deus tem coisas maravilhosas, voltado ao que eu estou dizendo sobre avivamento. Não só eu que disse isso, pastor Steve, há alguns anos atrás, falou isso aqui, não tinha compartilhado nada comigo, chegou e falou no meio do culto sobre isso. Pastor Roberto já falou isso, pastor Roberto está falando isso, eu estou falando isso para vocês, e há um tempo de Deus para o nosso país, mas Deus não vai esperar a vida inteira. Se é um povo que quer do Senhor, é um povo que tem sede, quem tem sede vai na fonte e bebe, irmãos. Quem diz que tem sede e não vai na fonte, ele está dizendo algo, mas ainda não está com sede. Entendem isso? Enquanto nós estivermos assim preocupados demais com a solução dos problemas do dia a dia, você não vai conseguir parar para afiar o seu machado. A solução do dia a dia ficaria muito mais fácil, regado com o poder de Deus. Mas muitos transpiram, se desgastam, choram, sofrem, porque continuam lutando pela sua própria força, tendo Deus na sua vida, para marcar a sua vida como testemunho, mas ainda não afiou o machado, não para buscar o Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte, eu vou cruzar o Jordão, e eu vou entrar em Canaã, glorificando o nome do Senhor. Estão entendendo isso? Não, né? Agora eu vou ser um pouquinho mais duro, posso? O que nós vemos hoje como igreja, que não vemos mais como Atos dos Apóstolos, sabe por quê? Porque as igrejas, a membresia, não olha mais para o seu pastor como autoridade espiritual. Alguns olham como aquele que faz um entretenimento de domingo, outros olham como empregado, né? Eu não sou empregado, se alguém acha, né? Vou buscar o meu passe lá na sua casa. Veja só, o que acontece? Josué anunciou um tempo de consagração do povo de Deus. Sabe quantos participaram da consagração? 100%. Por quê? Porque foi uma ordem. A ordem da autoridade do povo de Deus. A autoridade que Deus tinha colocado ali para conduzir o povo em conquista de Canaã. E o povo reconhecia Josué como homem levantado por Deus. Entenderam isso? Eu só estou dizendo o seguinte, que o princípio de vitória é submissão às autoridades instituídas por Deus. A minha vida é marcada com vitória porque eu me submeto ao pastor da minha igreja. Mesmo quando eu não concordo,
Eu me submeto, vou lá, converso com ele e trato com ele. Estão entendendo? Quando o pastor fala, tem que fazer jejum esse mês, faz jejum. Então, eu gostaria que você pensasse nisso. Nós estamos num ano de comunhão. Comunhão é mais do que estar junto. Comunhão é se envolver. 1 Coríntios, Deus, através de Paulo, diz que você é a igreja do Senhor. Que você é a igreja do Senhor. A igreja é corpo. Corpo é formado por várias partes unidas, ligadas. Amém? Então eu gostaria que você saísse essa noite. O que será? O que vai acontecer se eu, juntamente com outros, começarmos a nos dispor a nos unirmos mais? O que será que vai acontecer? Quando Deus diz no Salmo 133, que o óleo desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão e vai até a orla das suas vestes, né? Não é isso? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E diz que ali o Senhor ordena a sua bênção. Estão entendendo? Por que a gente às vezes está perdendo algumas coisas, por estar vivendo com muito mais alegria, intensidade, frutos na sua e na minha vida, falta algumas coisas. E o Senhor está apontando. Nós precisamos andar como corpo de Cristo. Juntos nós somos mais fortes, irmãos. Juntos nós somos melhores em muitas coisas, se nós andarmos juntos. Amém? Aí, pense nisso e pense. Quando o pastor te chamar para uma vigília de oração, por que você não vai? Será que o pastor tem que usar o termo, eu estou como autoridade espiritual dessa igreja, convocando toda a igreja? Será que eu preciso disso? Porque eu já fiz convocação nessa igreja e não estava 100%. Para você ver, convocação do povo de Deus tem peso, não foi, né? Então, eu gostaria que você pensasse nisso, irmãos. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra anuncia um tempo novo sobre a nossa vida. Essa palavra de Josué atravessando o Jordão e tomando Canaã. Senhor, nós queremos ser um povo que conquista aquilo que o Senhor tem reservado para nós. E nós entendemos nesta noite que há necessidade da santificação, a necessidade de nós começarmos a ter um compromisso realmente com o Teu reino, um compromisso realmente com o Senhor, e largar, Senhor, da nossa vida aquelas coisas que não pertencem mais a nós como povo do Senhor. Meu Deus, entendendo que abrirmos mão dessas coisas é para dar lugar ao novo do Senhor, o novo que é novo e melhor do Senhor. Meu Deus, que cada um leve, Senhor, esta unção, Senhor, para a sua vida e para a sua casa. E que, Senhor, essa semana, o Senhor comece a nos despertar para um tempo maior de oração. Que essa igreja seja uma igreja que ora profundamente ao Senhor. Que muitos sejam despertados para uma vida de jejum. Porque também sabemos que na consagração em jejum, nós alcançamos uma unção necessária para vencer algumas coisas. E que todo aquele levante que existe contra a nossa vida seja derrotado em nome do Senhor Jesus. Que assim seja marcado o nosso ano para a glória do Senhor. Amém.